Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Se você trabalha na indústria ou quer crescer dentro da instrumentação industrial, meu nome é Marcos Pereira e atuo há muitos anos dentro da indústria, onde lidei com processos, falhas reais e tomada de decisão em campo. Essa live faz parte de um aquecimento para um evento que vai acontecer no dia 26. Este aquecimento não é uma aula técnica completa, não é um passo a passo e também não é um conteúdo solto. O objetivo aqui é outro, é te mostrar como a instrumentação industrial realmente funciona na prática e principalmente o que está por trás das decisões dentro da planta. No dia 26, às 20 horas, eu vou realizar o workshop Destravando a Instrumentação Industrial e te mostrar o que separa o técnico comum do profissional que se destaca na planta. Neste evento, eu vou te mostrar como enxergar a instrumentação industrial com clareza, para você sair do improviso e começar a mostrar o profissional que você é. Se você quiser participar, o link está na descrição, é só clicar e garantir a sua vaga. E hoje eu quero falar com você o seguinte: por que a maioria dos profissionais travam na hora da falha? E o que realmente está por trás das decisões dentro da instrumentação industrial? Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Quando surge uma falha na planta, você sabe realmente por onde começar? Ou você acaba indo no que parece mais óbvio primeiro? A maioria dos profissionais acredita que a instrumentação é conhecer equipamento, entender variável e saber operar o sistema. Mas na prática, isso não te diz por onde começar. Até porque instrumentação industrial não é sobre saber, é sobre decidir. É sobre interpretar o processo e decidir de onde começar diante de uma falha. Pessoal, eu vou dar um exemplo simples. Teve um caso numa planta onde a pressão depois da bomba estava oscilando muito. A operação já estava incomodada porque isso impactava o processo lá na frente. Chamaram o técnico, ele foi lá, olhou o transmissor, conferiu ligação, conferiu a calibração, tudo certo. E ele ficou preso nisso. Se o valor está variando, deve ser o instrumento. E aí começa o erro. Ele até sabia, tecnicamente, como é que o transmissor funcionava, mas não deu o próximo passo. E aí começa o erro. Ele enxergou o instrumento separadamente do processo. E logo após, quando foi analisar junto com a operação, viu que o controle estava variando, porque a variação estava vindo de um equipamento que estava variando a velocidade antes da bomba. No fim, quando a gente foi analisar junto com a operação, vimos que o problema da variação no instrumento estava sendo ocasionado pela variação de carga no tanque que era antes desse transmissor. Então a consequência dessa variação estava afetando diretamente lá na frente o transmissor de pressão. Ou seja, o transmissor estava certo, porém que o processo estava variando. O colega travou porque ficou só no instrumento, não viu o sistema como um todo. E isso acontece muito. E é isso que a gente precisa desenvolver. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Você já viu aquele profissional que todo mundo chama quando acontece algum problema? O cara parece mais seguro, resolve mais rápido. E o que você acha que ele tem de diferente? Esse profissional não necessariamente sabe mais. Ele pensa melhor, ele entende o processo. E quando você desenvolve isso, você para de tentar no escuro. E aí passa a ganhar velocidade de decisão e transmitir segurança. Então começa a ser visto de forma diferente dentro da equipe. E aqui vem a pergunta mais importante: como desenvolver esse tipo de raciocínio? A maioria das pessoas acham que precisa fazer mais curso, estudar mais teoria, acumular mais e mais conteúdo. Mas não é isso que muda o jogo. O que muda o jogo é aprender a enxergar o processo. Não olhar só o instrumento, não olhar só a válvula, não olhar só o sintoma, mas entender o que está acontecendo no sistema como um todo. Na indústria, o problema só é resolvido quando você para de olhar variável isolada e começa a conectar vazão, nível, temperatura e pressão dentro do fluxo do processo. Porque essa leitura integrada é o que mostra onde realmente está o problema. E para você entender isso de forma prática, realmente como acontece dentro lá das fábricas, deixa eu te mostrar uma situação real de um sufoco que eu vivi na indústria. Oi pessoal, este é o exemplo que eu vivi na fábrica. Vou falar aqui um pouco desse exemplo para vocês terem noção aqui. Vamos lá. Aqui é uma etapa do processo que funciona com temperatura alta e pressão alta também no equipamento.
O problema colocava em risco o funcionamento da planta e podia até parar a fábrica dependendo de como era feita a manobra. E isso aconteceu na fábrica de celulose. Aqui, ó, vocês podem ter noção aqui de como é que é uma fábrica de celulose. Para quem conhece vai entender bem aí as áreas. Para quem não conhece, aqui é o estoque de madeira, né, já picada. Daqui da pilha de cavaco, ele vai através dessa correia e vai vir para o digestor. Mas antes do digestor aqui a gente tem alguns equipamentos. E um desses equipamentos foi onde aconteceu o problema. Foi nesse equipamento aqui que é o separador de areia. Na realidade foi na válvula de saída aqui do separador de areia. E o que acontecia? Essa válvula, ela é uma válvula que eu vou colocar aqui para vocês verem. A válvula chama válvula pocket. A função dela é para descarregar a areia que vem ali no processo, que acumula na pilha ou que vem na madeira. Essa areia não é interessante para o processo porque danifica o equipamento e ao mesmo tempo ela também contamina o produto. Então, essa válvula funciona da seguinte forma, ela parece um copo aqui, vocês podem ver. Aqui ela está no sentido aberto. No sentido fechado ela vai girar aqui anti-horário aqui, ó, e vai ficar com o copinho para cima aqui, esperando essa areia. Então o que estava acontecendo aqui? Essa válvula a gente trocava ela de 3 em 3 meses, porque a abrasão, o desgaste da areia é muito forte ali, né? Apesar de ser um material duplex, ele não aguentava. E duplex é um dos materiais mais resistentes que tem. Para vocês verem a abrasividade aí do processo. Então já era de praxe trocar essa válvula de 3 em 3 meses. E quando a gente trocava, assim que a gente botava essa válvula em operação, ela entupia novamente. Ela enchia de areia novamente, igual isso aqui, tá vendo? Olha como é que tá de areia aqui, tá vendo? Entupimento da válvula, uma válvula nova. E isso aconteceu por várias vezes. E a gente imaginando que poderia ser... Qual o problema? Esse problema poderia ocasionar uma falha mecânica, que era quebrar a cremalheira do atuador, porque gerava uma força extrema ali, por causa do entupimento com a areia. E a partir disso aí, eu comecei a observar o processo, para entender por que está acontecendo isso. O que está acontecendo? A gente coloca uma válvula nova e daí a pouco ela já está entupida. Aí foi onde eu comecei a entender aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O problema não era mecânico da válvula, o problema não era do atuador. Então, assim, o problema era alguma coisa que tinha ali no processo que poderia estar ocasionando isso. Mas como que descobri isso? Eu parei, comecei a observar e fui lá no diagrama lá do processo. Aqui tem a grande sacada, que é o modo de falha. Como é que você ocasionava essa falha? Quando eu comecei a observar, comecei a entender como é que ocasionava essa falha. O que acontece? Esse equipamento, quando parava, a gente retirava a válvula pocket. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem no diagrama que vai ficar mais fácil. Ó, aqui está o diagrama. A gente retirava essa válvula pocket, mas a gente tinha uma válvula antes da pocket que era para isolar a pocket. E aqui está o separador de areia. Isso aqui só para vocês entenderem. Vocês viram que ele é cônico. Então vocês imaginem que a areia que ficava aqui, ó, ela não saía, não tinha como sair, ela ficava acumulada. Então essa coluna de areia, ela compactava no funil, então formava um tampão ali, né? Um peso. Então quando a gente trocava e abria aquela válvula que estava acima da pocket lá, existia uma queda de pressão, logicamente essa areia iria cair toda em cima daquele copo da pocket. E isso travava a pocket. Aí tinha que retirar a válvula, desincrustar ela novamente e reinstalar. Ainda correndo o risco de, quando instalasse de novo, mais areia. E aí eu precisava de uma solução, comecei a pensar, entender o processo. Aí eu vou jogar aqui no diagrama para vocês entenderem o que eu pensei e foi a solução. A gente tinha um sistema aqui, ó. A pocket está aqui, tinha uma válvula de purga aqui para quando fosse retirar a pocket, fechava aqui, despressurizava através dessa válvula de purga aqui. E aqui a gente tinha uma linha aqui de elutriação. Isso aqui é um licor, que é um produto de fábrica de celulose, para justamente... A elutriação aqui, ela faz um vórtex dentro daquele funil lá do separador de areia para que desça aquilo que é pesado e o licor suba. Só que o que eu pensei? Falei assim, poxa, o que a gente pode fazer? A gente instalava a pocket, antes de botar ela em operação, eu pedia ao operador para abrir essa válvula de purga aqui e ligava a elutriação. Então o que acontecia? Essa elutriação, a pressão dela aqui é maior do que essa pressão aqui na pocket. Só para vocês entenderem, essa pocket está ligada direto com o gestor e é uma pressão de 8 bar aqui. Então é uma pressão considerável, uma manobra arriscada. Aí eu abri aqui, então ele fazia um contrafluxo aqui, ó, desfazendo aquela compactação ali no fundo do separador de areia, que é com um funilzinho ali. Uma vez que fazia isso aqui, a gente pegava e abria, fechava essa válvula aqui um pouco, abria a purga e a areia descia. Então a gente garantia que retirava esse excesso de areia. E isso eu fazia várias vezes. Depois que eu
entende isso aí, a gente fazia ali 5 vezes, garantia que a Pocket, quando fosse colocada em operação, ela funcionaria normal, porque ela retirava areia, ela só não retirava aquele excesso exagerado quando a gente parava. E aí vinha para a caçamba, colocava ela novamente em operação, e aí a Pocket funcionava. Então, dessa forma, quando eu parei para avaliar o problema, entender o sistema, eu consegui uma solução que passou a ser solução definitiva e virou até procedimento. Então, para vocês entenderem aí que às vezes um problema simples, a gente tem que parar e entender, porque às vezes um problema, ok, eu fiz a manutenção, minha válvula tá legal, teoricamente seria um problema da operação, mas não, é um problema da manutenção e operação, porque a gente quer produzir e a produção com qualidade, então é um problema em conjunto. A gente tem que sempre buscar a mais, e foi o que eu fiz. Dentro desse exemplo, eu quero mostrar para vocês que às vezes o problema não vai estar no equipamento, ele vai estar no entorno, no todo ali, e por isso a grande sacada é você entender o processo ali e concatenar todas essas informações, ok? Até a próxima, e esse é o exemplo. Perceberam isso? O problema parecia estar na válvula, mas estava na forma como o processo estava sendo conduzido. E é exatamente isso que separa os dois profissionais da indústria. O que reage ao que entende. O que tenta e o que decide. Quem olha isolado, erra. Quem entende o processo, resolve. É esse tipo de raciocínio que eu vou te mostrar no workshop no dia 26. Porque não é sobre decorar equipamento, é entender a importância desse equipamento dentro do processo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo entendendo tudo isso que eu te falei aqui, pode ser que você esteja pensando, tá, Marcos, mas isso aí é porque você já tem experiência. Ou pensando que na prática, para mim, é outra realidade. Ou mesmo pensando que você ainda não tem essa clareza. E pode até acreditar que na hora de uma falha, você vai travar do mesmo jeito. E se você pensou isso, pode ficar tranquilo, porque esse é exatamente o ponto. Isso não tem a ver com experiência, mas sim com a forma de pensar. E o que eu te mostrei aqui não é talento, não é dom, é um raciocínio estruturado que pode ser desenvolvido. Isso é curioso, porque de verdade, não é o tempo de experiência que define. Eu já vi gente com pouco tempo de campo, mas já conseguia conectar as coisas, ter uma visão sistêmica e conseguir resolver os problemas. E ao mesmo tempo, vi também profissionais com anos de indústria que acabavam travando diante de um problema. E não era por falta de conhecimento, era dificuldade de ligar os pontos, entender sistemicamente o processo. E não é falta de conhecimento, não. É dificuldade de entender os pontos e ligar o instrumento e conectá-lo ao processo como um todo. Deixa eu te falar. Se você pensa assim, isso é muito mais comum do que você imagina. A grande maioria dos profissionais passam por isso, principalmente quando enfrentam situações reais dentro da planta. Porque quando o processo falha, não é sala de aula. Tem pressão, gente esperando resposta, tem decisão para tomar. E é aí que muita gente trava. Porque quando você não tem clareza, é natural pensar: eu não estou pronto, eu precisava estudar mais. E eu entendo esse sentimento. Certa vez, em uma fábrica que eu trabalhava, eu estava de plantão. E a fábrica estava voltando. E lá tinha um equipamento que era muito importante, que se chama digestor, onde se faz o cozimento, uma fábrica de celulose. E estava partindo esse digestor. Para que todo o restante da planta funcionasse, o digestor teria que partir. E lá pelas 3 da manhã, o pessoal me ligou, dizendo que o nível desse equipamento, o nível do digestor, estava com problema. E que eles iriam parar o digestor porque não estava conseguindo saber se o nível estava real ou não. Então eu acabei vindo para a fábrica e cheguei na fábrica e eles falaram assim: vamos parar, senão não precisa parar. Espera eu chegar no equipamento que eu vou conseguir ver se realmente esse nível é real ou não. Eu fui para o equipamento, quando eu cheguei lá, acessei o equipamento, o que eu fiz? Em vez de olhar o nível, o que eu fui olhar? Eu olhei ali a milivoltagem primária do sensor, antes de chegar no transmissor, para eu entender se estava tendo ali uma ação ou não. E com isso, eu consegui ver que as ações que estavam tendo ali não era realmente o nível. Por quê? Qual que era o medo? Esse nível, se ele chegasse a determinada 98%, ele travava esse equipamento, travava o separador de topo do digestor. Isso é uma coisa que demora muito tempo para você acabar desobstruindo isso aí. E a planta estava partindo, imagina, ia ter que ter mais não sei quantas horas ali de atraso. Então, com essa minha ação de estar indo lá, vendo ali o sinal primário do equipamento e conseguindo detectar que aquele nível ele não estava no real,
e na realidade aquele não era cavaco, era apenas um licor ali que estava balançando e de vez em quando aquele nível dava um pico. O pessoal me perguntou e falou assim, podemos continuar? Eu estava na área, assim, pode, que é real. E isso aí foi uma experiência ímpar. Por quê? Porque realmente eu passei credibilidade, ali estava gerente, ali estava coordenador, ali estava supervisor e era madrugada. Então, assim, isso foi um marcante na minha história, porque realmente, assim, é um diferencial quando você chega e resolve o problema e as pessoas falam assim, posso confiar? Imagina ali, se realmente tivesse errado e travasse aquele topo, com certeza eu não ia estar contando essa história, porque consequências iam acontecer. Então isso é muito importante, você ter essa confiança, entender o processo e entender o instrumento. Porque você vai chegar, diagnosticar e dar um parecer para a operação e falar assim, pode continuar. E as pessoas confiarem. Essa é uma breve história que aconteceu comigo, que você pode tomar como exemplo. Então a partir do momento que você conhece o processo, conhece o equipamento, sabe aplicar aquele equipamento ao processo e consegue concatenar tudo e ter um pensamento sistêmico, o sucesso é a direção que você vai correr. O sucesso é o fim. O sucesso é o que te espera. E diante dessa situação, vocês acham que eu não tive medo? É lógico que eu tive medo. Ali na sala de operação, estava o diretor da planta, o supervisor, o coordenador de turno, o supervisor da manutenção, o coordenador da manutenção, o gerente da manutenção. Então, assim, era uma decisão que eu tinha que tomar. Medo eu tive. Mas como eu sabia o que fazer, eu fui direto naquilo que eu já entendia e dei a resposta ali que eles estavam querendo e precisavam, ok? Se você parar para pensar, muita gente capacitada trava. Então o problema não é falta de conhecimento. Na verdade, o problema está na forma como esses profissionais foram preparados para entender e diagnosticar os instrumentos dentro do sistema. Se o problema está na forma como eles foram preparados, então existe uma forma melhor. Conhecimento isolado não garante decisão, porque decisão exige leitura do processo como um todo. Por exemplo, já trabalhei com profissionais que sabiam muito, mas tinham dificuldade de decidir. E às vezes necessitava que eu estivesse do lado ali, não para apoiar no conhecimento, mas para tomar a decisão. Então isso é ruim, porque ele tinha potencial, ele sabia muito, mas na hora de tomar a decisão, ele não conseguia, ele ficava com medo, travava. Isso então é a forma de pensar, é o jeito que você vê o instrumento e concatena ele com o processo. Quando o profissional evolui, não é porque ele decorou mais coisas, é porque ele começou a enxergar como as coisas se relacionam entre si. Experiência sozinha não resolve, porque tem gente com anos de experiência e acaba travando. Em contrapartida, gente com menos tempo, evoluindo mais rápido. Então a conclusão é simples, isso pode ser desenvolvido. Deixa eu te falar uma coisa, isso que eu estou te mostrando aqui não é teoria, eu vivi isso. Eu não comecei como especialista não, eu comecei no chão de fábrica mesmo. Barulho, calor, turno puxado e muita dúvida na cabeça. Eu queria entrar na instrumentação, mas nem como estagiário no início eu consegui entrar. Mesmo assim, entrei na operação como estagiário e continuei indo atrás da parte da instrumentação, mesmo como dava. E aí que eu tive uma ideia. Nos meus dias de folga, como eu trabalhava de turno na operação, eu pedi para ir na instrumentação, acompanhar os técnicos, para começar a entender, aprender alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Até que surgiu uma vaga numa empresa contratada, que era terceirizada, o salário era menor, mas era o que eu queria. E eu fui para essa vaga. E no início, o mais difícil não era a falta de experiência, era a falta de clareza. Eu tinha muita informação, mas na hora do problema, eu não conseguia organizar tudo aquilo. Cada um falava uma coisa, a pressão vinha de todos os lados e aí eu travava. Isso para mim foi o que mais pegou no início da minha carreira. Não era falta de esforço da minha parte, era falta de direção. Até porque foi aí que aconteceu a virada. Eu parei de acumular informações sobre os instrumentos e equipamentos e passei a entender como eles funcionavam dentro do processo. Foi uma longa jornada e comecei aos poucos conectar essas variáveis. Enxergar o que estava por trás da medição, entender causa, efeito. Antes de começar a mexer no instrumento, eu analisava aquele controle como um todo, para entender onde aquele instrumento se encaixava dentro daquele controle. Foi aí que eu entendi que existia uma estrutura, um jeito certo de pensar, uma sequência lógica que precisava ser seguida. Quando eu passei a trabalhar assim, tudo mudou. Ganhei segurança, clareza e, naturalmente, comecei a ser mais respeitado onde trabalhava. Não só por executar,
mas por entender e sustentar o que eu estava fazendo. Percebe a diferença? Não foi porque eu decorei mais coisa, foi porque eu comecei a enxergar o processo como um todo. É por isso que eu te falo com segurança, isso pode ser aprendido. Então, presta atenção nisso. Se você quiser sair do cenário de olhar para a falha e nem saber por onde começar, e começar a entender o todo com clareza, isso não é sobre saber mais, é sobre enxergar melhor. É sobre desenvolver raciocínio dentro da indústria. No dia 26, às 20 horas, eu vou realizar o workshop Destravando a Instrumentação Industrial, o que separa o profissional comum do profissional que decide dentro da planta. E lá eu vou te mostrar como desenvolver este tipo de clareza, como sair do improviso e começar a se posicionar diferente dentro da indústria. Faltam poucos dias. Se você quer participar, clica no link da descrição e garanta já a sua vaga. Obrigado pela sua presença, um grande abraço e a gente se vê no dia 26.